Acho que o primeiro objetivo é que nós tenhamos a ocupação do estádio e dos demais equipamentos presentes ao complexo para sua destinação a que foram criados. Então, hoje eu vejo Flamengo e Fluminense estão utilizando o estádio através da operadora que hoje detém a concessão, que, por sua vez, não tem o desejo de operar o estádio. Então, hoje, apesar dele estar sendo usado, existe uma situação conflituosa entre a concessionária e a sua obrigação. Nesse sentido, a gente encontra, dentro do processo de habilitação dos demais interessados em operar o Maracanã, no início duas, agora apenas uma, realmente e efetivamente interessada em operar o Maracanã dentro das condições contratuais estabelecidas na época da parceria. Isso eu já enxergo como um fator que dá um certo conforto ao governo do Estado do Rio de Janeiro de estudar com a cautela necessária as consequências jurídicas de qualquer outra decisão que não seja essa. Dessa forma, a gente continua com a operação do Maracanã pelo Fluminense, pelo Flamengo, pelo Vasco, pelo Botafogo, enquanto o gabinete da Casa Civil estuda qual é a melhor opção. O deputado Milton falou com bastante propriedade que o Estado tem que cobrar a execução desse contrato. E o que eu tenho visto, tinha na conversa com a GL e também tive nas conversas com a Lagardère, que ambas tinham extremo interesse de cumprir esse contrato. Isso dá ainda mais a certeza de que a não efetuação de uma nova licitação neste momento é muito mais confortável aos clubes. Eu, em algumas vezes, fui chamado a dar entrevistas acerca do assunto e sempre me preocupou extremamente o que foi dito pelo representante da federação, que é a assunção da operação do estádio com efeitos de primazia por um determinado clube. E aí não estou falando de Flamengo especificamente, nem de Fluminense, nem de Vasco, nem de Botafogo. Eu acho que as relações que envolvem paixões desse quilate, como é o futebol brasileiro, em especial o futebol carioca, tem rivalidades muito pesadas, às vezes acarretam distanciamentos entre esses clubes. Então, esse distanciamento no momento futuro, ainda que existam cláusulas, ainda que existam contratos, elas podem ser muito decisivas para a utilização precária pelos demais interessados. Então, a gente escuta certos argumentos acerca de vícios da licitação, e tudo que eu consigo enxergar é uma situação em que o governo fica extremamente confortável de analisar tudo aquilo que envolve essa licitação, a partir do momento que existem interessados em fazer o estádio cumprir a sua vocação, que é operar um estádio de futebol. Hoje o que a gente tem é uma empresa que não quer operar esse estádio de futebol e o faz por obrigação jurídica, judicial. Ele é obrigado a fazer isso. Eu acho que é muito mais interessante nós termos quem o queira do que quem não o queira. Todas essas obrigações, a questão do reequilíbrio econômico, essas duas empresas já tinham essa ideia à época. Muito se falou também que os clubes têm, no caso muito mais se falou muito mais do Fluminense, porque afinal de contas é quem tem um contrato efetivo que defenderia suas vantagens. Aqui o Fluminense não está para defender as suas vantagens. Nós precisamos defender que a utilização de um equipamento que só na sua reforma custou 1,5 bilhão e que foi construído há 67 anos atrás, tem que continuar com a sua vocação. Até para lembrar, talvez muitos não saibam, a intenção de destinação do Maracanã após a Copa do Mundo de 1950 era que ele fosse o estádio do Fluminense Futebol Clube. Os demais clubes, com toda razão, reclamaram disso, e ele continuou a ser a administração da Sudeste. Está nos jornais da época, não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou inventando. Então, da mesma forma que à época ia ser dada uma destinação equivocada, a gente entende hoje que nós precisamos primeiro manter o estádio operando de uma forma satisfatória por uma entidade que efetivamente queira, e a posteriori com análise detalhada, cuidadosa, inclusive das consequências jurídicas
de um eventual cancelamento da licitação e efetuar uma nova, traria para os cofres públicos, que hoje já estão extremamente combalidos, com dificuldades de pagamento de salário de professores, de funcionários, de aposentados. Né? Então, essa é a preocupação inicial do Fluminense.